Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês os 10 melhores filmes que falam sobre a velhice, o processo de envelhecimento humano. Bem, eu preparei uma lista de filmes que vão emocionar até mesmo aquelas pessoas que estão muito longe da terceira idade, da velhice, né? Jovens que vão começar a refletir a importância de você começar a preparar e as dores, os pecados, os tormentos, os fantasmas dessa idade. Veja a lista, veja se faltou algum filme e se inscreva no canal, ative o sininho, comente o seu filme preferido e concorra a bolsas aí para estudar jornalismo, cinema, artes com a gente aqui na Ethos Comunicação e Arte também. Muito bem, em 10º lugar ficou o filme A Despedida. Esse filme chinês conta a história da família de uma senhora que descobre que ela possui apenas mais algumas semanas de vida e decide não informá-la a respeito do diagnóstico. Em vez disso, seus filhos e netos tentam arranjar um casamento surpresa para unir a todos. A Despedida é um belo filme que a gente entende um pouquinho da cultura oriental, da cultura chinesa, os valores dessa cultura tão diferente de nós, do Ocidente. Em 9º lugar está o filme Nebraska, que ganhou o Oscar. O filme conta a história do filho que decide acompanhar seu velho pai até Nebraska com a finalidade de cobrar um cheque de $1 milhão que ele supostamente ganhou. A relação entre eles nunca foi boa, mas a viagem vai poder trazer benefícios para os dois. Nebraska, além de estar na minha lista dos melhores filmes sobre o processo de envelhecimento, também é um dos grandes filmes que trabalha a direção de fotografia. Outro dia a gente vai ter um episódio aqui no canal falando das melhores fotografias no cinema. Em 8º lugar está Central do Brasil. O filme, do Walter Salles, traz uma das relações mais bonitas entre uma senhora e uma criança. A jornada da Dora, vivida pela Fernanda Montenegro, até o Nordeste para levar o menino Josué, que é vivido pelo Vinícius de Oliveira, para a sua família, é uma tocante história de uma senhora tão embrutecida, tão dura com ela mesma e com a vida, que vai descobrindo a humanidade dentro de si própria. Todo mundo que me conhece sabe que Central do Brasil é um dos meus 3 filmes brasileiros prediletos. Então, uma das razões que o torna tão especial é essa relação, essa química perfeita entre duas gerações diferentes. E o se encontrar de uma senhora num mundo tão difícil, num local tão difícil como o Rio de Janeiro. Em 7º lugar está o filme canadense As Invasões Bárbaras. 17 anos depois de filmar o declínio do Império Americano, o diretor canadense Denis Arcand reuniu os mesmos atores. Dessa vez, Remy, que é vivido pelo Remy Girard, está com um câncer incurável e quer acertar as contas com o passado. Ele recebe a ajuda de sua ex-mulher, seu filho ausente e velhos amigos. O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Em 6º lugar está um filme bastante recente que se chama Father, Pai, que ganhou o Oscar na edição de 2021. Interpretado pelo Anthony Hopkins, o pai da trama, ele é um cara que está sofrendo de memória, perdas da memória. Mas o que torna o filme maravilhoso é a junção de uma interpretação que para mim é uma das melhores da carreira do Anthony Hopkins, que fez ele também ganhar novamente o Oscar, com a montagem, a ideia que eles tiveram de trabalhar a montagem de modo que você mergulhe no que realmente é as dores, a angústia de você perder a noção do que é real e do que é a sua fantasia na sua cabeça por conta do envelhecimento cerebral. Em 5º lugar está Up, Altas Aventuras. Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, com 78 anos, está prestes a perder sua casa que sempre viveu com a sua esposa. Aí, depois de um acidente, o Carl é considerado uma ameaça pública e ele é forçado à internação. Para que isso não aconteça, ele coloca balões na sua casa e levanta voo junto com ela.
Carl quer viajar pela floresta da América do Sul, né, onde ele e a esposa sempre quiseram morar. E aí um problema embarca junto com ele, que é um garoto de 8 anos. Up, Altas Aventuras é na lista não só dos melhores filmes sobre o envelhecer, sobre os desejos finais que a gente tem de encontrar paz, né, no nosso coração, na nossa vida, como também um filme para chorar muito e para se divertir com as cores e as belezas das animações dos dias de hoje. Em quarto lugar está Ikiru, Viver, do Akira Kurosawa. Esse é um dos filmes que está sempre nas minhas aulas de cinema, porque o Kurosawa vai trabalhar com os dramas do envelhecimento dentro da cultura japonesa. A história do pai, que é um funcionário público que nunca faltou e que descobre que tem um câncer terminal de estômago. E ele nunca gastou um tostão de tudo que ele recebeu para cuidar do filho, uma vez que ele é viúvo. E ele entra numa crise existencial, a ponto de não saber nem gastar o dinheiro que ele acumulou. E descobre, por exemplo, que o filho, tudo que o filho quer é o dinheiro que ele acumulou para comprar uma casa para ele, e não se importa com o pai. Ikiru tem uma das atuações japonesas mais belas do cinema e, além disso, mostra um pouco sobre os valores, as diferenças dos valores no Oriente com o Brasil, com o Ocidente, a questão do consumo, a questão do cuidado, a questão de se doar para pessoas próximas da família. Em terceiro lugar está Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman. Esse é um dos meus filmes tão queridos. O Bergman conta a história de um médico que vai receber um prêmio por 50 anos de prática de medicina em Lund e ele sonha com a própria morte num dia antes dele viajar para Lund. E aí, no caminho que ele vai com a Nora, ele vai tendo sonhos sobre o passado dele. É uma espécie como se ele estivesse sendo visitado pela esposa que morreu, pelo filho, pelo professor de medicina, e que vão mostrando todos os erros, as culpas que estão dentro desse médico. Morangos Silvestres é, para mim, um dos melhores dramas internos já construídos no cinema. Para quem não entende o que é carregar todo o peso das suas ações ao longo da vida até a velhice e quanto isso custa a paz de alguém e como você faz as pazes com seu passado, Morangos Silvestres é um filme obrigatório. Em segundo lugar está Era Uma Vez em Tóquio, do Yasujiro Ozu. O meu diretor oriental favorito, um dos diretores mais premiados dentro do Japão, vai contar a história de um casal que vai visitar o netinho recém-nascido em Tóquio e também visitar a capital que eles nunca conheceram. Só que a cidade se modernizou, o filme é dos anos 50, Tóquio já é uma grande cidade, e as famílias mudaram também. As famílias que agora nas grandes cidades não dependem necessariamente dos avós para ajudar a criar os netos, algo que é muito comum em famílias orientais. Era Uma Vez em Tóquio, então vai mostrar a perda de sentido da vida desses senhores que vão perambulando por aquela casa, vão perambulando por aquela cidade, tentando encontrar um sentido para os restos dos anos que lhes sobram. Belíssimo filme, um filme de se contemplar imagens maravilhosas trazidas pelo mestre Yasujiro Ozu. E em primeiro lugar está Amor, do Michael Haneke, com a interpretação magnânima da Emmanuelle Rivat, e vivendo a mãe, e a Isabelle Huppert, que vive a filha. Amor é, sem sombra de dúvidas, o filme mais bonito sobre o envelhecer. E bonito mesmo, porque o Haneke, que é conhecido por trabalhar com a violência nos seus filmes, fez um filme chamado Amor. Como isso é possível? Eu fui muito curioso ver o filme no cinema. O filme também ganhou Cannes, Berlim, Oscar, sei lá, algumas dessas premiações aí. E o filme conta, ele explora de fato isso. O valor, o peso, a culpa, o quanto o amor entre um casal octogenário, um casal que já está nos últimos anos de vida, qual é o peso disso quando uma das pessoas começa a perder rapidamente a memória e não consegue reconhecer nem a si próprio. O final, assim como em todos os filmes do Haneke, é arrebatador. Veja Amor. Gostaram? Faltou algum filme? Comenta aqui e até o próximo episódio.